Joel, capítulo 2, versículo 13, Deus se cansou, entre aspas, porque Deus não se cansa. Eu estou falando uma linguagem humana. De ver o homem rasgar as suas vestes, mas não rasgar aquilo que ele devia, que era o coração. Então Joel, capítulo 2, versículo 13, diz assim para nós: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Joel é um livro, o profeta Joel, ele veio no reino do sul, que é o reino de Judá, entre o século 4 e 5, mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Que mensagem Joel quer trazer para nós? O que quer dizer o livro de Joel? O livro de Joel não é direcionado a reis, não é direcionado a sacerdotes, é direcionado ao povo no geral, porque é um livro de advertência, é um livro dizendo, se você olhar o tema aqui, diz o dia do Senhor, é um livro dizendo que Deus vem, é um livro dizendo que Deus derramará o seu Espírito, os jovens terão sonhos, visão, os velhos terão sonhos, e muitos profetizarão. Esse livro, escrito 400 anos antes de Cristo, é para os dias de hoje para nós, dizendo que nós temos que rasgar o nosso coração, porque tem gente hoje em dia mentindo tão descaradamente, dizendo o que Deus não disse, fazendo o que Deus não quer, indo para onde Deus não quer. O que Deus quer eles não fazem, e o que Deus não quer eles fazem. Então, a humanidade, o que está, Deus é visto hoje como um ser inacessível. Não, Deus é um ser acessível. Glória a Deus. Nós podemos chegar a Ele, mas há uma cratera que se abre entre o ser humano e Deus. Está onde? Está lá em capítulo 59, versículo 2 de Isaías. O vosso pecado faz divisão entre vós e o vosso Deus. É esse maldito pecado que está enraizado em muita gente. É esse maldito pecado que está impedindo muita gente a alcançar a graça. É esse miserável pecado que está impedindo nós de chegar a Deus. Ah, eu não peco? Peca. João disse que o primeiro que não peca já pecou. Mas nós temos o advogado Jesus. Amém. Todos os dias nós temos que pedir a Deus perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Está escrito em Gênesis 4 e 7: eis o pecado à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Mas infelizmente muita gente não está alcançando o que Deus tem para si, porque está deixando o pecado dominar. Ao invés dele dominar, o pecado é quem está dominando. Está havendo erro. Está havendo um erro. Irmãos, talvez você diz, o presbítero já está muitas palavras de advertência. É Deus que não. Se eu não entregar, eu vou pagar o preço. Graças a Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Deus sempre tem um contraponto ao que é inverso. Se o pecado traz a morte, ele traz a vida. Se o pecado traz destruição, ele traz a construção. Aleluia, Deus. Segura que aí vai. A igreja dos últimos dias está havendo pouco batismo no Espírito Santo. Está havendo poucos dons espirituais. Pessoas que já não têm mais visão. Pessoas que já não têm mais discernimento entre o que é Deus e o que é do diabo. Pessoas que já não têm mais dom de falar em línguas. Isso depende de você? Não. Foi feito o jejum aqui. Dia menos 10
Porque enquanto os muitos dormem, o mundo está acordado. Enquanto os muitos dormem dentro da igreja, o diabo está lá fora, está saindo da forma como ele pode. Sabe por quê? Porque se a igreja ainda está de pé, me permita dizer, pastor Edson, é porque ainda há uma pequena dúzia que ainda jejua, que ainda ora, que ainda se derrama na presença de Deus. É por isso que a igreja está de pé, porque ainda tem os remanescentes que louvam, que adoram, que buscam ao Senhor dos Exércitos. Para buscar a Deus, olha, é fácil. É fácil. Sabe por que tantas coisas boas, tantos milagres? Eu falo isso no sentido físico, como no sentido espiritual não acontece, porque não estamos buscando a Ele como se deve. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vamos para a Bíblia, eu gosto de Bíblia. É necessário que aquele que busca o Senhor tenha fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Bíblia de novo.